Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos dessa forma virtual, mas eu tenho certeza que assim como meus irmãos estão felizes, porque nós estamos unidos em espírito para a adoração do nosso Deus. Vamos cultuá-lo. Ele é digno, ele é o único Deus verdadeiro. Vamos adorá-lo, louvá-lo, servi-lo e ser gratos de coração, porque o Senhor já fez grandes coisas por nós, o Senhor está fazendo grandes coisas por nós e o Senhor ainda fará grandes coisas, eu creio. Então, irmãos, vamos adorá-lo. Eu gostaria de convidá-los a acompanharem a leitura do Salmo 66, versículos de 1 a 4. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de ti agora, Senhor, gratos por mais um dia que o Senhor nos dá. Ó Deus, estamos agora diante de Ti também para podermos Te adorar, para podermos honrar e louvar o Teu santo nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, ó Pai. Apesar dessa pandemia que estamos vivendo, Senhor, nós Te somos gratos porque o Senhor até aqui tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, Pai. Aceita, Pai, este culto, aceite, Senhor, a nossa adoração, que em nome de Jesus que nós Te louvamos. Amém, Senhor. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toque na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estende a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem quer resposta, queima incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra,
rasgue suas vestes, quem deseja o favor do rei, toque na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estende a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estende a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Toque no altar. Toque no altar. Senhor Jesus, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, todas as nossas faltas. Perdoe, Senhor, a nossa falta de união. Perdoe, Senhor, o nosso ativismo. Perdoe a nossa procrastinação. Senhor, perdoe, Senhor, por não pararmos e ouvirmos a Tua voz. Perdoe, Senhor, a nossa escuta, que não tem sido de qualidade. Perdoe, Senhor, a nossa inconstância nas disciplinas espirituais. Perdoe, Senhor, por focarmos nas circunstâncias, ao invés de focarmos no Teu amor. Perdoe, Senhor, por não termos os olhos fitos em Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de direção. Perdoe, Senhor, por às vezes tentarmos agir na nossa própria força, Senhor, ao invés de aguardar as Suas orientações, de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca em nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, de forma muito forte, Senhor, de forma muito clara. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença e fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz, amados irmãos, queremos saudar a todos no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor nos abençoe neste culto. Através desse culto também o Senhor estenda a graça, a misericórdia e o seu amor precioso sobre nós, nos dando vida, vida em abundância, superação e a oportunidade também de fazermos a vontade do Senhor sempre prevalecer nas nossas vidas. Vamos orar nesse sentido, buscando a presença do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos, ó Deus, nesse momento de culto, de adoração, diante da Tua presença, glorificando o Teu nome, Te adorando, Te bendizendo e declarando, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Vem, Senhor, Teu Santo Espírito derramado sobre nós, para que em plenitude, para que nós tenhamos a oportunidade santa e bendita de realizar os Teus propósitos, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Preenche os nossos corações com a Tua vontade e nós sejamos então em Cristo novas criaturas, mais do que vencedores, mas mais do que isso, Senhor, servos que servem o Rei, o bendito Senhor que reina sobre tudo e todos. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor, que este Rei que reina possa abençoar a sua igreja. E eu oro agora, Senhor, pelas famílias, por todos que nos assistem, que o Senhor visite poderosamente em cada uma das suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, econômicas, sejam quais forem, Senhor, enfermidades que nos visitam, essa pandemia que ainda permanece forte em nosso meio. Nós oramos por proteção e oramos, ó Deus, por discernimento e sabedoria para conduzir nossas vidas, a vida de nossas famílias, a vida da Tua igreja, para que tudo que nós façamos, Senhor, seja um louvor à Tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo também, que o Senhor nos abençoe. Nós nos reunimos para Te cultuar, para bendizer, para Te adorar, para louvar o Teu nome santo e de um modo especial agora pela Tua palavra.
nós queremos ser também ensinados, queremos, ó Deus, ter aquele momento de busca, Senhor, do Teu falar através da palavra do Senhor. Nós pedimos então que este momento de culto e de adoração também assim possa expressar a nossa fé, nossa gratidão, nosso amor para contigo, Senhor, e o nosso amor para com o nosso próximo. Fala conosco então, ó Deus, através da Tua palavra. É o nosso desejo, é a nossa oração, Senhor, que o fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos no mês de fevereiro fazendo uma sequência de mensagens sobre sobreviventes em Cristo. Nessa visão da pandemia, nessas perspectivas, nós estamos olhando para a palavra de Deus e tentando buscar referências do que o Senhor mostrou na história, de como nós podemos também espiritualmente enfrentar essas realidades. Domingo passado, nós olhamos para esta sequência através do olhar de Noé, as realidades que ele viveu. E hoje nós queremos convidá-lo através da vida de Josué. E eu quero então convidá-lo à leitura da palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida serão assim. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Que o Senhor abençoe a palavra que foi lida, que nos edifique, nos fortaleça e nos exorte para a honra e glória do nosso Senhor. Nós escolhemos esse tema, sobreviventes em Cristo, porque a Bíblia está marcada por várias situações limites, situações de vida e morte, também de pandemia, de terremoto, de enchente, de destruição, de guerra, de enfermidades e tantas outras realidades que acontecem de limite no ser humano e que nós podemos olhar para a Bíblia e verificar isso. E o nosso olhar para a palavra do Senhor em realidade a essas circunstâncias é porque nós queremos saber como espiritualmente aqueles personagens bíblicos enfrentaram essa situação, como foi a vida espiritual deles, como Deus falou com eles, como houve uma sucessão de fatos, de feitos que estavam sustentados pela condição espiritual que eles estavam vivendo. Como enfrentaram a situação na vida espiritual de tudo isso? Eu creio que é uma busca de uma edificação, de uma revisão também de nossos valores, da forma como nós olhamos para o mundo através de uma realidade da pandemia. Nós também, como cristãos, devemos nos preparar e saber como lidar
espiritualmente dentro destas circunstâncias. Como eu disse, falamos de Noé e agora nós queremos olhar para a vida de Josué e como Josué enfrentou determinadas realidades, limites na sua vida e do povo de Israel, e assim também nós podemos tirar lições preciosas para o nosso viver. Quem foi Josué? Se nós estudarmos um pouco a genealogia dos descendentes de Efraim, você pode olhar para 1 Crônicas, capítulo 7, nós temos que Josué provavelmente era o primogênito de Num. E morreu Josué por volta dos 110 anos, conforme Josué capítulo 24, versículo 29. Daí nos leva a fazer algumas inferências de perceber a realidade da vida de Josué. Josué possivelmente tinha por volta de 45 anos quando ele sai da escravidão e vai para o deserto junto ao povo de Israel. Deus libertou o povo e os conduziu ao deserto, e nós sabemos então que por volta dessa visão da genealogia de Josué, ele tinha 45 anos por volta disso. Isso quer dizer também que Josué, às vezes nós olhamos para aqueles desenhos, né, da Disney, que fala sobre Moisés no Egito, e parece que quando Deus manda a morte, para aqueles que não tinham passado o sangue do cordeiro nos umbrais, nos batentes das portas, parece que só eram crianças ou adolescentes ou jovens, mas Josué tinha 45 anos, e se a sua família, como mandado por Deus, que os primogênitos não morressem por causa da proteção daquele sangue que estava sendo prenunciado, que seria a Páscoa, ou a primeira Páscoa, nós temos então que Josué já era um homem, de certo modo, maduro. E ele então vive essa experiência com Deus. Eu quero ressaltar isso. Josué é um homem que passa por muitas experiências com Deus. Primeiro, ele está no ambiente de escravidão, ele nasceu, portanto, no Egito, era um escravo. Deus aparece a Moisés e, através de Moisés, reaparece ao povo de Israel. E Deus começa, então, uma saga, um processo, um projeto de resgate do povo, retirando eles da escravidão do Egito. E você sabe um pouquinho da história, você pode ler isso. Aquilo que é o êxodo, que é a saída, é exatamente todo um processo de embate de Deus com o faraó, com o Egito, e então as pragas são mostradas através de Deus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu senhorio, o seu domínio, e a partir disso, então, Josué possui uma série de experiências com Deus. Ele viu, ele viveu. Não é um Deus que simplesmente participou de algo antigo, ou longínquo, ou distante, mas algo que ele experimentou na sua vida. A experiência de vida é o que Josué tem. E nós somos convidados, portanto, a também perceber como é importante nós termos experiências com Deus. Como é importante não termos apenas uma vida religiosa, teórica, mas algo que se aprofunda numa vivência, numa realidade de fé que Josué tinha diante de nós. Josué, então, passa por 3 situações limites, não só uma, mas 3. Primeiro, a escravidão. A cada dia que o escravo ia para o seu trabalho, ele não sabia se ia voltar vivo. Então, essa situação limite, Josué experimentou claramente sendo escravo. Depois, Deus tira o povo da escravidão e os leva ao deserto, e passam 40 anos no deserto. E você imagina viver 40 anos no deserto, é novamente uma situação limite. Muita gente morreu no próprio deserto, como diz a própria palavra de Deus, que gerações não entraram, só entraram novas gerações, porque houve então uma sucessão, uma descendência. Isso mostra também a situação limite que o povo de Israel viveu. Então, Josué viveu a escravidão, viveu o deserto, e agora ele tem uma terceira situação limite, que é o enfrentamento quando atravessa o Rio Jordão para conquistar a terra prometida.
Não é simples, não é fácil. Josué foi um dos espias que falou, olha, tem uns caras muito grandes lá, gigante, mas a gente tem que enfrentar eles. Essa é uma situação como espia. Outra coisa é ele ser o general responsável de fazer o povo atravessar e ter que enfrentar embates, lutas e guerras. Outra coisa é você ver de longe, de ver, nossa, é um problema. Mas quando você tem que pôr a sua espada, seu escudo, sua arma, sua lança, passa medo, passa ansiedade, passa dificuldade, há vacilos na fé, há problemas que nós enfrentamos, porque eu estou enfrentando uma nova realidade existencial na minha vida. E nós estamos passando por isso, porque eu sei que você também já enfrentou outras situações de limites na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na cidade, e outras situações que nós temos que passar, que hoje também consuma numa situação mundial, que é a pandemia. Portanto, olhando para Josué, nós percebemos uma lição muito preciosa que Deus nos dá nesse texto, nesse momento limite entre vida e morte. Apesar de todas as experiências que Josué teve com Deus, na escravidão, no deserto, agora ele tinha que se preparar novamente de um modo a sobrepor, a sobrepujar, a superar, a passar por cima uma situação novamente muito difícil. E é por isso que Deus fala nesse texto várias vezes, né? Nós olhamos para o texto, verso 6, seja forte e corajoso, Deus está dizendo. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Verso 9, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime. É muito interessante, porque Deus podia falar assim, bom, Josué já teve uma caminhada comigo, sabe do que eu sou capaz de fazer, então ele já está tranquilo. Não é verdade. A cada situação existencial de limite que nós vivemos, nós precisamos nos apropriar de recursos espirituais provenientes de Deus para aquele momento, para o agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque muitas vezes há uma tendência nossa de entrar num processo de depressão, num processo de tristeza, porque assim, puxa, eu já tive experiências com Deus, eu não estou conseguindo lidar com determinadas circunstâncias. Eu já tive situações na minha vida, limites, mas agora eu não estou sabendo conviver com essas realidades de afastamento, de distanciamento social, de ter que ficar usando máscara, de não poder abraçar as pessoas, de não poder ter comunhão, relacionamento muitas vezes com as próprias pessoas queridas da família. E eu não estou conseguindo conviver com isso. Isso vai trazendo uma tristeza mórbida, vai trazendo uma fraqueza. E como o próprio texto diz, Deus falando no verso 9 para Josué, não desanime e não se apavore. Nós temos que estar olhando para as realidades e para o alimento espiritual, para as determinadas situações que Deus nos coloca. Deus supre e atende espiritualmente nossa necessidade. Portanto, esse texto de 1 Josué fala exatamente, o primeiro capítulo de Josué está dizendo e fala de um renovo da fé, da esperança e da força, entre outras coisas, na vida de Josué. Deus está falando para Josué, você viveu uma realidade de escravidão, você sabe como foi difícil. Você viveu uma realidade do deserto, você sabe como foi difícil. Mas mesmo toda a sua experiência de vida, toda a sua vivência do passado, agora você precisa estar preparado com as condições espirituais, porque a situação que você vai enfrentar não é simples, não é fácil. No momento que você atravessar o Rio Jordão, não tem volta. Você vai ter que enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades. E Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Renova a tua vida. Luta com o Senhor. Traz a força de Deus para nós. Não somente a experiência do passado, mas agora. Senhor, eu preciso, como Josué,
revigorar a minha força, renovar a minha fé, restaurar condições espirituais para que verdadeiramente o meu psique, a minha saúde espiritual, física, emocional, mental, estejam voltados com clareza à tua vontade. Essa é uma lição muito importante e preciosa que os sobreviventes em Cristo precisam aprender da palavra de Deus. Faça isso, eu e você, para que nós possamos ter sanidade, vida em abundância, apesar da situação limite que nós estamos vivendo. E da onde vêm esses recursos? Esses recursos vêm do Senhor, que traz para nós no dia de hoje. Hoje é o dia de eu pegar, absorver, ter estes recursos na minha vida. Que Deus te abençoe, para que o Senhor capacite os recursos espirituais para o nosso viver em Jesus Cristo. Amém. Portanto, amados irmãos, Deus sabe o desgaste, a intensidade que nos exaure, que nos consome, e por isso é fundamental nós buscarmos esses recursos em Deus. E Deus continua falando com Josué sobre essa dinâmica de como é importante nós nos apropriarmos desses recursos. E o próprio Deus anuncia um desses recursos para Josué, quando ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, e os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, no contexto do que está acontecendo, Deus não está simplesmente colocando uma frase perdida ou sem ligação com todo o contexto de pedir, orientar e exortar Josué para que seja forte, corajoso e tenha intrepidez e coragem de enfrentar com Deus essa realidade. Mas Deus introduz então nesta revelação de Josué, do livro de Josué, que é fundamental a palavra de Deus, como Deus está mostrando para Josué que a palavra de Deus não é simplesmente um livro inerte, um livro apenas devocional, um livro apenas para ler em determinadas situações, mas nessa situação de vida e morte, situações limites, situações de desgraças, de problemas sérios, a Bíblia se torna, dentro desse contexto, um mapa, uma bússola, uma baliza, um sinal, uma orientação para os tempos de crise. Portanto, nós também podemos olhar para a Bíblia como o livro de orientação para o tempo de crise. E é fundamental que nós também façamos a leitura da palavra nessa visão. Senhor, fala comigo e me mostra no meio dessa crise a Tua palavra, para que edificado, para que consolado, para que confortado e também exortado, estimulado por ela, eu possa no Espírito Santo me apropriar da palavra e tê-la como fonte de sabedoria, discernimento para saber como trilhar a minha vida em meio a essa pandemia, as dificuldades. Isso é fundamental, é elemento espiritual fundamental a palavra de Deus como bússola. Que direção eu devo ir? Direção não é só caminho físico, mas é de pensamento. Será que eu devo ir como aqueles que falam assim: não, faça de qualquer jeito, não precisa ter nenhum controle, viva a sua vida, ou já chega, não quero mais me cuidar, me resguardar nesta pandemia, mas eu vou viver da maneira como eu quero, ou eu vou ter um conceito de propriedade, de visão, de me apropriar desta questão de sabedoria e discernimento, de cuidar de mim por amor próprio, do amor de Deus que me invade, do amor ao meu próximo, de modo que possa também estender espiritualmente realidades da palavra de Deus no meu viver. Isso é fundamento, irmãos, isso é preciosidade, isso é elemento espiritual para a nossa vida. A palavra de Deus se torna, em meio à pandemia, também instrumento de bússola, baliza, sinal, orientação para o tempo de crise. Deus nos orienta, Deus cuida de nós. E uma das maneiras que Deus então estava dizendo para Josué: Josué, eu estou falando com você, eu estou te dando orientações, mas a orientação contínua, permanente, como nós cristãos sabemos claramente, vem
da palavra de Deus nessa realidade. Portanto, a palavra de Deus é tão viva, é a palavra viva de Deus, tão maravilhosa, tão prodigiosa, que ela consegue falar conosco mesmo nas situações adversas, que podemos achar que não está na Bíblia, mas lá estão referências espirituais para que nós saibamos conduzir com clareza, com profundidade, com uma vida espiritual sadia a realidade do nosso viver. Isso é fundamento para nós, irmãos, e nós precisamos ter isso como referência da nossa vida, conforme Deus havia falado para Josué. Prepare-se, Deus fala a Josué, tenha coragem, tenha força, mas também use um recurso que eu já te dei, que é a palavra do Senhor. Momentos de crise, Deus continua falando conosco através da sua palavra. Se aproprie disso, porque há remédios espirituais, há medicação espiritual de Deus, há uma maneira de Deus tratar nossa situação, nossas demandas, nossas dificuldades, aquilo que em determinado momento, cada um é diferente, mas que te exaure, pode exaurir uma realidade profissional, familiar, de si mesmo, do contexto que você vive, das realidades que você ouve. Cada um de nós enfrenta isso de um modo um pouco diferente, mas todos nós temos demandas, questões que exaurem, que demandam verdadeiramente que o poder de Deus seja apropriado em nós, para que nós sejamos sobreviventes em Cristo. E um dos recursos mais ricos e importantes que o próprio Deus dá para Josué é a palavra do Senhor. Utilize isso, irmão. Viva isso intensamente na sua vida, para a honra e glória do Senhor, de modo que a cada dia eu possa também ir na palavra de Deus e dizer: Senhor, eu estou exaurido, eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou entristecido, eu tenho grandes dificuldades aqui e lá, mas eu quero ouvir na Tua palavra aquilo que pode me trazer vida, renovo e revigorar minha fé, minha coragem, minha esperança, minha formação em Deus, de modo que eu seja sustentado por essa palavra viva em Cristo Jesus. Deus te abençoe assim. Palavra viva do Senhor para nós em tempo de crise. Outra orientação que Deus dá para Josué, que parece que não é espiritual, porque tem gente que separa a coisa espiritual como algo que eu não vejo, que eu não tenho uma realidade física, mas não é isso. A Bíblia fala da espiritualidade que envolve todo o nosso ser, inclusive as questões físicas. E Deus então orienta a Josué para o quê? Prepare as provisões. Por quê? Porque em épocas de crise nós precisamos estar preparados, né? Existe aquela história infantil da cigarra e da formiga, né? A cigarra fica só cantando, tocando, etc. E a formiga vai juntando lá no seu reservatório, que quando vem a crise, ele tem como se manter. Então essa é uma realidade de vida que ensina a criança, e muitas vezes nós como adultos parece que não aprendemos essa lição, e é uma lição que está na Bíblia: prepare as provisões. Eu fico pensando, né? Josué falou assim para todos os seus generais, chefes de cada tribo: vão e avisem as famílias, preparem as suas provisões. Aí chega numa casa, prepara, eu não tenho mais pão, acabou o pão, leite, acabou isso, eu não tenho como prover nada. Há situações que a pandemia pegou, que são situações que já eram provenientes do passado. Então, você pode até dizer assim: eu não tenho como ter provisões, porque já estava numa situação sem elas. Por causa disso, daquilo, situações econômicas, desemprego, questões sociais, questões familiares, seja o que for, isso acontece, é uma realidade para todos nós, inclusive para mim e para você. Mas a Bíblia nos ensina que em momentos de crise nós temos que preparar provisões. O que espiritualmente isso significa? Significa que nós precisamos ter competência humana, saber que os recursos não são muitos, se exaure, precisamos tratar deles. Discernimento e sabedoria, cuidado com o desperdício, não ser mesquinho, não fazer injustiças, ter caráter, porque muitas vezes quando acontece a crise, cada um faz do modo que quer, cada um começa a agir assim: bom, meu vizinho também está fazendo isso, eu também vou fazer. Então ele
não pagou aquilo, então eu vou fazer isso também, né? Ele não recolheu esse imposto, eu também não vou recolher, porque então o meu vizinho fez também, um parente, um amigo, alguém contou, eu começo a agir do mesmo modo, né? Eu lembro de um momento de crise que nós vivemos lá no Líbano, quando fomos missionários lá, e era um momento difícil, a conversão do dólar estava alto, né? Então para o missionário o dólar era sempre um problema sério, né? Porque o real sempre é um dinheiro que não consegue, né, se realizar muito em realidade do dólar. Então nós passamos algumas dificuldades de você pagar, e eu lembro que nós havíamos feito provisões exatamente para esse momento de crise, de dificuldades, porque é uma questão de testemunho. Eu lembro de um missionário brasileiro que era amigo meu lá, e nós estávamos morando na mesma cidade, inclusive, e a gente ia pagar a escola, e eu lembro que eu pagava a escola sempre na mesma data que a escola determinava. Era para pagar dia 10, eu pagava dia 10 como testemunho, porque eles sabiam que eu era cristão, numa escola muçulmana, 99% dos alunos eram muçulmanos, a liderança e os professores eram muçulmanos, conheciam a minha filha como filha de alguém que era cristão, e então eu fazia questão de manter todo o rigor para que o meu testemunho não fosse contaminado. Mas esse missionário, eu perguntei para ele, você vai pagar hoje também? Ele falou, não, eu só pago agora no dia 10 do mês que vem essa parcela. Eu falei, por quê? Porque todo mundo aqui faz isso. Então é interessante quando nós temos um padrão moral, um padrão ético relacionado com o que os outros fazem e não com aquilo que verdadeiramente Deus determina para nós. E isso é uma coisa que acontece principalmente em épocas de crise. Quando os recursos são escassos, há uma tendência de se fazer coisas que moralmente são duvidosas. Eu me lembro quando eu assumi a igreja de Água Rasa, isso na década de 90. 90 também, toda década no Brasil tem suas crises muito sérias. E estávamos passando por uma crise muito séria. E havia uma pessoa responsável pela área financeira da igreja, e eu percebi que os meus proventos, né, o salário pastoral, era pago não até o dia 5 dias úteis, né, mas era pago no dia 17, dia 20, né, e eu comentei isso, né, achei estranho, mas permaneceu por um bom tempo. E também o presbitério auxiliava através da igreja, né, depositava na conta da igreja um valor para uma poupança de uma senhora que era esposa de um pastor, ele havia falecido, ela era viúva, então o presbitério, através da igreja, depositava na poupança dessa senhora, que era para a ajuda dela, né? Se ela usasse não, era para a ajuda dela. E aí, depois eu fiquei sabendo que a pessoa que fazia a orientação financeira da igreja fazia 2 depósitos por ano. Um depósito em julho e outro no último dia de dezembro, né, dessa senhora. Quando houve uma auditoria por uma pessoa contábil, que depois assumiu a responsabilidade da área financeira da igreja, ele trouxe essas questões, né? Os meus proventos não eram feitos me passado na data certa, porque a igreja tinha uma poupança, então, que ia vencer no dia 16 e só ele podia me pagar no dia 17. Não porque a igreja não tinha recurso, mas porque ele entendia que primeiro eu tinha que vencer a aplicação da igreja para depois me pagar. A mesma coisa acontecia com essa senhora. Ela vai receber, eu não sei se ela vai usar, então eu deposito em julho e em dezembro. E a pessoa que entrou, assim, muito repreensiva moralmente, uma pessoa com uma conduta muito excelente, né, de um padrão de espiritualidade, ele falou para mim, olha, eu consultei a pessoa que era, e ele falou assim, eu estava olhando o bem da igreja. E aí ele falou assim, mas o pastor também é um bem da igreja, porque ele está aqui, não porque ele quis, vocês que convidaram ele para estar aqui. Essa senhora também está sendo ajudada pela igreja, não porque ela quis, a própria igreja se colocou à disposição. Então a gente olha para a igreja como uma instituição e esquece que tem pessoas que precisam ser assistidas e cuidadas. Assim é a questão da cesta básica,
Assim a questão de outras ajudas que a igreja tem que ter recursos necessariamente para que quando há a necessidade ela possa suprir e cumprir. E graças a Deus nós temos conseguido fazê-lo. Graças a Deus temos conseguido realizar aquilo que é uma proposta espiritual de Deus para Josué, e nós não precisamos ter esses momentos mesquinhos de falta de ética, de falar assim, eu estou vendo o bem da igreja, então não vamos ajudar fulano não, deixa quando a gente tiver o recurso para fazê-lo. E a Bíblia nos ensina que nós devemos fazê-lo da maneira ética e moral que a palavra nos ensina. Por exemplo, como a palavra de Deus diz em Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. A igreja precisa estar preparada para espiritualmente saber mais dar do que receber, mesmo em meios momentos de crise. E, portanto, as palavras que Deus orienta a Josué são palavras que nós também precisamos ter para nós. As provisões são escassas em épocas de crise, mas é fundamental que tenhamos sabedoria e discernimento de fazê-las corretamente. Outro ponto, e último ponto que eu queria ressaltar para você, é uma visão de unidade na crise. Isso é fundamental. Estarmos juntos é uma realidade espiritual para tempos de crise. E não só, evidente, mas principalmente no momento de crise, estarmos juntos. Josué capítulo 1, verso 16 diz, então eles responderam a Josué, cada líder das tribos, tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Há uma conduta de saber que se a gente dispersar, se nós não estivermos juntos, se não estivermos unidos, coesos, na visão do reino de Deus, na visão do que Deus tem que fazer, nós começamos a dispersar. Começamos a achar assim, o culto virtual está bom demais, então para que voltar presencial? Para que evangelizar? Nós não temos condição de evangelizar, está em meio à pandemia. Nós precisamos entender que a unidade nos leva a uma compreensão clara de que nós podemos fazer os ministérios, as ações de Deus em nós, seja qual for a realidade a qual nós estamos vivendo. Filipenses capítulo 2, verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo, olha, eu vou ficar muito alegre se vocês entenderem que se viverem juntos nessa época de perseguição da igreja, que também era um momento de crise severa, que havia o risco de vida do simples fato de você dizer que era crente cristão. E agora então Paulo está dizendo, olha, vocês unidos são muito mais fortes do que dispersos. E é fundamental isso. Nós temos uma tendência a essa dispersão. Eu vou me acostumando a determinadas realidades e vou me acomodando a elas. E a Bíblia diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-o através da renovação da vossa mente. E eu tenho que dizer no Espírito Santo em mim mesmo, não, eu não vou me conformar com isso. Eu quero viver uma realidade ampla, profunda, bela com Deus, apesar do que vive a situação de crise que nós temos. Por isso, Deus nos convida a viver esse momento de unidade na crise. Atos 4, 32, verso que nós cantamos, mas verso que deve ser vivido. Da multidão dos que creram, uma era a mente, o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Havia unidade, havia o interesse de superar aquele momento de crise que a igreja vivia quando ela foi duramente perseguida, já registrada no livro de Atos. As pessoas tinham que sair de casa, muitas vezes sem tudo o que tinha, e era fundamental então que outros crentes que também estavam fugindo e iam juntos compartilhassem daquilo que tinham para que pudesse suprir a necessidade da igreja, do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, a unidade
a ligação, a coesão, o desejo de viver juntos faz com que nós sejamos verdadeiramente a Igreja de Jesus como sinal do reino e sinal de Deus no meio da crise e da pandemia. Seja esse o nosso desejo, o nosso fervor, o nosso labor de ser uma igreja que vive intensamente, como Josué viveu intensamente as experiências com Deus para cada momento que ele viveu, na escravidão, no deserto, no atravessar do Jordão. O Senhor também nos ajude a atravessar essa crise tão difícil, tão terrível, com tantas mortes, com tantas dificuldades, mas mesmo assim, espiritualmente, o Senhor nos conduz para o seu caminho, para a sua presença, para a sua dinâmica e proteção em nosso viver em Cristo. Sobreviventes em Cristo, sim, Josué nos ensina a sobreviver novamente, com elementos, com consistência espiritual, nossa vida espiritual em Cristo. Deus te abençoe e conceda um revigorar, um renovar para esse momento que nós estamos vivendo agora em Cristo. Amém. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que confiam no Senhor, renovados serão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se tendes tão ingente mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor, renovados serão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como águias serão. Jesus está conosco sempre na luta contra o mal. Coragem, pois a nós garante o galardão final. Os que esperam no Senhor, renovados serão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como águias serão. Recebei a bênção, irmãos, que o Senhor conceda uma semana repleta da sua graça e misericórdia, que o meditar do seu coração, que o refletir da sua fé
que o colocar do teu espírito diante do Senhor possa ser um modo de ter estes alimentos, essa provisão, essa providência de Deus para o nosso viver em meio a momentos de crise. Que o Senhor assim o abençoe e lhe dê a oportunidade de viver Jesus em cada momento, em cada situação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo venham sobre você e sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.